Salve, salve, guerreiros! Vamos dar sequência aqui agora com o tema estrutura sindical e o imposto sindical. Olha, você concorda comigo que esse é um tema dos mais interessantes da reforma trabalhista, né? Ele quebra todo o paradigma que nós temos sobre o sindicato. Em que pese o professor Alex Paixão tecer algumas críticas na atual conjuntura sobre os sindicatos, nós não podemos negar que os sindicatos têm um papel de grande relevância, têm um papel significativo para o desenvolvimento do direito do trabalho. O sindicato ele foi tratado na nossa Constituição, está lá elencado como um direito fundamental, né, dentro dos direitos sociais. O sindicato a forma de organização dos sindicatos na nossa Constituição permitiu até uma forma de não aderência a uma convenção internacional, com base em alguns princípios fascistas que ficaram predominantes no nosso ordenamento jurídico. Enfim, é uma nova roupagem, só que ao mesmo tempo preocupante, né? Em que pese a crítica do sindicato mercenário, que era fácil ganhar uma receita, eu fico preocupado agora com a existência por si só dos sindicatos. Porque essas receitas que seriam obrigatórias, né, essas contribuições obrigatórias que geravam receitas, você há de concordar comigo que ficou prejudicada. Mas enfim, vamos trabalhar num texto dissertativo sem tecer muitas críticas e fazer exposição dos assuntos, tá bom? Vem comigo então, vamos lá. Olha só. Aqui o convite foi para tratar sobre a estrutura sindical. O imposto sindical também é o nosso objeto, né? Após a reforma trabalhista. Inicialmente eu trouxe uma sequência aqui para que você possa trabalhar a questão da sua dissertação. Sabe aquela tempestade de ideias que eu gosto muito? Sempre falo a você, eu falo assim, ó, cuidado com a tempestade de ideias. A tempestade de ideias ela é essencial no desenvolvimento, né? Você precisa organizar suas ideias, o que falar, como falar da sua exposição argumentativa. Então eu trago aqui para você regra constitucional, princípios da unicidade e unidade sindical, muito importante diferenciar o que seria, né, a questão da unicidade e o que seria aí a questão da unidade. Isso é essencial para o desenvolvimento aqui, tá bom? E a questão do imposto sindical obrigatório, Convenção 87, e trazer também a regra da reforma que agora estabelece a não obrigatoriedade das contribuições. Trazer a ideia que a contribuição perante a reforma não é mais obrigatória, tá certo? O que a gente precisa trazer aqui também? Inicialmente, eu começo com a Constituição, falando que a Constituição estabeleceu no artigo 8º, inciso 4º, ao cuidar da receita sindical estabelecida pela Assembleia, ressalvada a legalidade da contribuição sindical prevista em lei. Tá? Antes dessa reforma, nós tivemos o artigo 579 da CLT, que dizia que essa contribuição era devida por todos aqueles que participassem de uma determinada categoria, seja ela profissional, econômica, profissional liberal, em favor do sindicato respectivo. Ou seja, né, gente, isso era obrigatório. E agora, com a reforma, ela deixa de ser obrigatória. É importante trazer também que originariamente já foi denominado como imposto sindical, isso é muito importante. Depois nós tivemos a modificação de imposto sindical para contribuição, mas sempre teve o caráter obrigatório, tá certo? E aí eu preciso falar dos princípios. Observem que nos princípios eu trouxe aqui, num terceiro parágrafo, tentando distinguir a você o que seria o princípio da unicidade e da unidade sindical. Eu percebo principalmente os alunos que fazem aqueles resuminhos, né, de
direito coletivo trabalhista, que às vezes as pessoas confundem o que seria sistema da unicidade sindical e o sistema da unidade sindical. Vamos ver se você trabalhou bem nesse conceito? Olha só. A contribuição sindical é consequência da adoção pelo legislador brasileiro do sistema da unidade sindical, que significa a existência de apenas um sindicato por categoria em cada localidade. Distingue-se a unicidade, grife aí, da pluralidade sindical e também da unidade sindical, que é a existência de um só sindicato por grupo, mas por decisão dos interessados e não por imposição legal, o que caracteriza a unicidade. Quando você fala em unicidade, você lembra de único sindicato que teve como obrigatoriedade uma regra fixada pela Constituição com base territorial mínima de um sindicato. Quando você fala de unidade sindical, você fala do fortalecimento de grupos. Então seria um sindicato por grupo, tá? Por categorias e não necessariamente por divisão em base territorial. E a unidade sindical, que seria a divisão por grupos, ela, segundo algumas doutrinas, ela fortalece, porque não é a lei que impõe, mas os próprios interessados que vão decidir sobre a sua unidade sindical, sobre esse fortalecimento em grupo, tá bom? Isso é legal a gente destacar num tema tão importante como esse. Aí eu trouxe, né, a mudança, olha só como ficou a mudança no artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria. Então tem que ter autorização. Trago uma ideia aqui de direito internacional, porque a Convenção 87 está expressa no seu edital, então é muito bacana, será muito bacana uma questão discursiva cobrando este posicionamento da Convenção 87, tá? O que eu preciso dizer a você? E sobre a ótica do direito internacional do trabalho, a existência da contribuição obrigatória constitui fundamento do regime do sindicato único, o que colide com a Convenção 87, que preconiza a liberdade e a autonomia sindical, o que só se alcança com a liberdade de filiação e representação da entidade, não somente em relação aos seus filiados, como também à entidade civil. A extinção da obrigatoriedade da contribuição pode afetar os compromissos financeiros que hoje têm as entidades sindicais, permitindo supor, pela mudança brusca, considerável número de desempregados diante da inexistência de recursos para pagamento de salário. Minha gente, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe a ideia, sem entrar no campo crítico, que a Convenção 87 ela estabelece algumas regras, coloquei de forma clara quais são as regras dessa Convenção 87, coloquei que a discussão tem sido sobre a sustentabilidade dos sindicatos após cortar essas receitas, e para demonstrar que eu, enquanto candidato, você, futuro servidor, está preparado e está ligado, né, antenado com a informação, eu trouxe uma informação, porque os sindicatos estão numa negociação muito pesada, muito forte com o Poder Executivo. Eu não estou falando nem de ação declaratória de inconstitucionalidade, eu estou falando mesmo de movimentação sindical tentando essa negociação com o Poder Executivo. Vou te mostrar então a notícia aqui para você. A propósito da contribuição de que ora tratamos, a imprensa noticia que os sindicalistas já buscam entendimento com o Poder Executivo no sentido de uma edição de uma medida legal que busca adequar a mudança às necessidades do sindicato. Em outras palavras, né, há uma forte movimentação para que esta regra não prevaleça. Porém, você está fazendo uma prova em novembro de 2017, que cobra de você a reforma trabalhista, que entra em vigência e a gente ainda não conseguiu sentir a reforma trabalhista. Por esse motivo, tome muito cuidado ao dissertar.
nem para Deus nem para o diabo. É uma frase pesada, mas é para dizer que a sua dissertação expositiva é demonstrando conhecimento sem pender para alguns lados, direita, esquerda, céu e inferno. Fechou? Vai lá, faça um bom resuminho, leia essa Convenção 87 porque ela é fundamental para a sua aprovação. Forte abraço e até o próximo estudo de casa. Valeu!